Sou a Mariana, tenho 30 anos e sou nutricionista com foco no comportamento alimentar. Eu sou de Fortaleza, 100%, né, cearense aí. E eu tive uma infância muito, assim, como muitas mulheres têm, né, de uma certa cobrança com o corpo, né, tudo isso, mas sempre fui uma criança muito alegre, sempre gostei muito de esportes. E aí quando chegou o tal do vestibular, eu não sabia o que eu queria fazer e eu acabei fazendo arquitetura, na verdade. Então, eu fiz arquitetura por muito tempo até eu entender que não era bem aquilo que eu queria. Então, fiz arquitetura, fiz umas cadeiras de educação física lá na Federal e eu tive uma aula com uma professora de nutrição, que inclusive foi da minha banca de mestrado, e me apaixonei. E eu disse, é isso que eu quero fazer. E aí entrei na faculdade de nutrição e tô aqui até hoje. Quando a gente entra na faculdade de nutrição é uma graça, né? Porque todo mundo entra jovem e tá naquela do tipo, eu tenho que ser muito fitness, né? Tenho que estar comendo suplemento da moda e tudo para poder estar na faculdade. E muitas estudantes de nutrição têm essa questão de estar sempre de dieta, porque não sei o quê. E eu era uma dessas. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha um comportamento que hoje eu consideraria um comportamento bem transtornado, que era assim, tá de dieta o tempo todo e tá sempre fazendo muita atividade física e tudo. E eu queria ser a nutricionista assim que ia levar os meus pacientes para esse caminho. E aí, no meu terceiro semestre, eu tive uma aula, quer dizer, eu tive uma cadeira com uma professora maravilhosa, a professora Cláudia, que mudou a minha vida, que era a cadeira de comportamento alimentar. E aí eu comecei a ver que algumas coisas que eu fazia achando que era hashtag foco fosse fé, na verdade eram comportamentos que a gente chama de comportamentos transtornados. Eram coisas que estavam fazendo muito mal à minha saúde mental e que, né, muita gente acaba fazendo em nome, né, da tal da magreza, do fitness e não percebe que está se prejudicando em outras áreas, como por exemplo, deixa de sair porque vai ter comida no local, ou então vai para um casamento, leva uma marmita. E isso tudo me fez perceber que eu não queria que os meus pacientes sofressem como eu sofri. E aí eu comecei a estudar muito sobre, né, o comportamento alimentar, de como é que eu ia fazer para ter esse atendimento diferente. Eu acho que muita gente se choca, né, quando vê uma nutricionista que não tem um corpo que está dentro do padrão. E quando eu estava na faculdade, isso era o meu maior medo, era, meu Deus do céu, se eu engordar, será que alguém vai querer se consultar comigo? Gente, eu tinha muito medo, muito medo disso. E hoje em dia eu tenho zero medo disso, porque enfim, eu tenho muito paciente, a minha clínica tá maravilhosa e tudo, mas é muito difícil hoje as pessoas falarem. Normalmente os comentários que vêm é mais assim, de um parente que você não vê há 50 anos. E aí ele vai lá e fala. Mas eu acredito que muitos nutricionistas acham curioso, né? Que, nossa, mas ela é assim, ela é gorda e ela consegue ter paciente, ela consegue... Então eu acho que acaba causando um estranhamento, na verdade, né? Mas que depois as pessoas elas vão vão entendendo, né? Porque o que a gente precisa para ser um bom nutricionista é habilidade terapêutica e conhecimento. Então acaba que a gente esquece, né, que por trás ali da profissão tem uma pessoa que tem a sua vida, que tem as suas dificuldades, né? E também, muito também do fato que muitas pessoas hoje em dia acreditam que as pessoas que são gordas, elas são gordas porque elas querem, porque elas são preguiçosas. Quando, na verdade, os estudos já mostraram que existe, né, uma grande variabilidade, tanto genética quanto influência do ambiente que a gente vive. A maioria dos pacientes que vêm aqui no consultório são mulheres. E eu lembro de uma pesquisa, de um dado que fala que 1 a cada 6 mulheres trocaria 5 anos da vida para pesar 5 quilos a mais. Quando eu vi esse dado, eu fiquei chocada, né? E a gente vive numa sociedade que impõe muitas coisas às mulheres, à nutrição inclusive. Então eu vejo as mulheres dentro muito desse sofrimento. E aí elas me buscam muito no intuito de melhorar a alimentação, sim, porque isso é super importante,
mas melhorar a relação com a comida e a relação com o corpo, que são essas duas coisas que a gente trabalha nas consultas para que a gente possa realmente ter uma alimentação saudável, porque não existe alimentação saudável se você tem medo de comer, se você tem muita culpa ao comer, enfim. A gente vive numa sociedade em que o estigma do peso está muito presente. Então, a gente escuta muito que você não pode engordar de jeito nenhum, Deus me livre eu engordar. E as pessoas, elas têm muito medo também de engordar e têm muita vergonha quando engordam e quando precisam, por exemplo, buscar ajuda. Então, o estigma do peso, em vez dele trazer as pessoas para perto, ele afasta. Os estudos mostram que tem mulheres mais gordas, elas têm mais, por exemplo, câncer ginecológico, porque elas acabam não indo para o ginecologista com tanta frequência, porque elas têm vergonha e elas têm medo. Então, é muito importante que a gente acolha essas pessoas e não chegue e brigue com elas. Com relação à minha trajetória, eu me sinto muito realizada de ter chegado onde eu cheguei. Eu acho que se eu pegasse a Mariana que estava lá no primeiro semestre de faculdade, com 22 anos, e falasse para ela onde eu estou hoje, ela ia ficar chocadíssima. Então, eu tenho muito, muito, muito orgulho, né, de onde eu estou. E meus projetos mesmo é continuar sempre com consultório, porque eu adoro atender, e expandir também cursos para poder dar no Brasil inteiro para nutricionistas que querem também trabalhar dessa forma, com uma nutrição diferente. E para mim, o que é beleza? Beleza é muito mais do que o lado de fora. Eu acredito que a beleza ela é tudo que está dentro de você e você consegue refletir do lado de fora. Se eu pudesse deixar uma mensagem para as mulheres, seria respeite a sua história. Tanto a história do seu corpo, quanto a sua história com a sua alimentação. Porque só assim, só respeitando tudo que a gente já passou, é que a gente consegue projetar um futuro que faça sentido com tudo que a gente acredita.